relação ao autoexame, existem algumas controvérsias, né? A sociedade americana questiona, mas a gente ainda acha importante. Ele deve ser feito mais ou menos sempre na mesma ocasião, né? É como a gente fazer o controle de peso quem está de regime. Então, você se pesa toda segunda-feira, então você se pesa toda segunda-feira. Não faça isso na terça, na quarta, na quinta, porque vai oscilar e você vai ou desanimar ou criar uma expectativa que não tem vez. O autoexame é a mesma coisa. Você tem o período menstrual, então tem horas que a mama está um pouco mais engurgitada, está menos. Façam o autoexame na hora do banho, sempre na mesma ocasião do mês, tá? Sempre alguns dias depois do ciclo menstrual, uns 15 dias, 20 dias depois do ciclo, enfim, faça sempre no mesmo período, porque vai ter sim algumas alterações, mas se perceber algum caroço, alguma alteração dessas que a gente falou, às vezes o bico do seio fica uma situação como se fosse uma casca de laranja, isso é importante, chama-se peau d'orange, que é o nome em francês de casca de laranja, então isso é um indício sério de que pode estar acontecendo um câncer de mama. Precisa procurar um mastologista para investigar direitinho e fazer o diagnóstico com rapidez. Ainda com relação aos exames, né, preventivos. Normalmente, as mulheres a partir dos 50 anos devem fazer uma mamografia anual a critério do mastologista. O mastologista é um especialista em mamas que vai tratar doenças benignas e vai acompanhar casos suspeitos e vai ajudar a fazer o diagnóstico dos possíveis cânceres de mama. Alguns casos, algumas pessoas têm câncer antes até dos 35 anos. É raro, mas existem algumas alterações genéticas, uma herança familiar, que pode favorecer um câncer de mama antes dos 35 anos. Existe uma mutação chamada BRCA1 e BRCA2, que podem favorecer o surgimento do câncer de mama antes dos 35. Também podem sinalizar um risco aumentado de a pessoa ter um câncer de ovário próximo aos 50 anos. Então, é uma situação que merece muito cuidado, muita cautela, muita atenção. Está relacionado geralmente com o histórico familiar mais rico de parentes com câncer de mama, próstata, familiares muito próximos, irmãos, irmã, pai, mãe. Então, especialmente com idade mais precoce, esses pacientes têm que ser investigados. Aí o geneticista é a pessoa indicada quando existe essa necessidade. Mas, de maneira geral, não tem muita preocupação se você tem 30, 35 anos de sair correndo fazer mamografias, até porque a mama é mais densa. Então, a melhor conduta a tomar é fazer uma consulta com o mastologista. Ele vai examinar a sua mama, vai ver se está tudo bem. Às vezes um ultrassom é suficiente, ou se ele achar que precisa de um outro exame, ele vai pedir. Dificilmente uma mamografia traz algum benefício nessa faixa de idade, antes dos 35. Mas é imprescindível passar pelo menos uma vez com o mastologista se você tem um histórico familiar. Vamos falar dos exames, né? Mamografia, ultrassom de mama. São exames diferentes. A mamografia, ela consegue mostrar para o médico pontos de calcificação. São pequenos pontinhos de calcificação que aparecem na mama, são coisinhas pequenininhas, pontuais. Quando elas se aglomeram, quando elas ficam ajuntadas, é um sinal de que ali pode estar ocorrendo um câncer de mama. Então, a mamografia ela é muito boa para esse tipo de diagnóstico. O ultrassom, ele faz de forma diferente. Então, o ultrassom ele consegue perceber se tem nódulo, se tem alguma alteração estrutural na mama, mas não quer dizer que ele seja substituto da mamografia. São exames diferentes, um independe do outro. Eles se somam para ajudar o diagnóstico. E também a ressonância das mamas hoje também é uma maneira importante de você conseguir fazer uma complementação, esclarecer melhor um diagnóstico, mas quem define a necessidade deste exame é o mastologista, porque geralmente é um exame que traz benefício para aquelas pacientes muito jovens com suspeita de câncer de mama. Prótese de silicone. A princípio não tem problema, existe segurança com relação ao uso de prótese. A preocupação é sempre o acompanhamento com o mastologista ser mantido, porque pode acontecer o surgimento de um câncer de mama, um carocinho por trás da prótese. E aí você não consegue descobrir, a menos que você faça algum exame de imagem para complementar. Então, se você tem um histórico rico de câncer de mama na família, se você tem um risco aumentado de câncer de mama, a prótese tem que ser vista com cautela, tá? Mas o mastologista é o profissional médico que mais pode te dar detalhe com relação a isso.
Existe perigo quando há extravasamento do conteúdo da prótese de silicone. Se tiver um rompimento da prótese, isso pode trazer alguns problemas, não necessariamente câncer, mas também. De qualquer forma, isso felizmente é extremamente raro. O câncer de mama ele é o câncer número 1 em incidência nas mulheres, então a prevenção ela tem espaço. É um câncer que é curável nos momentos mais iniciais da manifestação da doença, muitas vezes nem precisa de tratamento, exceto a cirurgia. A consulta com o mastologista, o exame físico, pelo médico, são maneiras de você fazer uma prevenção adequada, especialmente se você tem histórico familiar com incidência, né, uma estatística mais preocupante, especialmente em pacientes mais jovens, antes dos 50 anos. Então, façam um acompanhamento com o mastologista. O Outubro Rosa vem aí justamente para esse alerta. É uma data anual que marca a importância do exame das mamas, né? Então tenha sempre em mente, faça uma vez por ano uma consulta com o mastologista, uma mamografia anual a princípio é suficiente, e se tiver alguma alteração, alguma coisa diferente, preocupante, o mastologista vai pedir uma repetição desse exame no intervalo menor. É desconfortável um pouquinho para algumas mulheres, mas é de extrema importância, porque a mamografia é o principal exame para diagnosticar o câncer de mama. Ele é muito mais importante do que a ultrassonografia. As mulheres, por conta do incômodo da mamografia, às vezes querem fazer a ultrassom. Às vezes o ultrassom tem um câncer lá na mama e o ultrassom não mostra. Então a gente precisa ter as duas formas de investigação, elas são muito importantes. A importância do exame mesmo, a princípio seria a partir dos 50 anos, mas aquelas pessoas que têm um antecedente familiar, que têm um histórico mais rico na família, com pacientes mais jovens, antes dos 50 anos, convém uma consulta prévia. E aquelas que tiveram histórico familiar de câncer de mama, uma prima, uma irmã, uma avó com 30, 35 anos, essa sim, mesmo que não tenha chegado aos 35 anos, vale a pena conversar com o mastologista.